Olha só, a situação nunca foi muito íntima, mas também não precisava ser vexatória a relação entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Mas parece que o caldo está meio entornado sobre exatamente. Daí tem a questão de pautar ou não a questão do 13º do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro citou Rodrigo Maia ontem na live. Rodrigo Maia reagiu, está na capa de todos os portais e falou que o presidente mentiu sobre a história de pautar o 13º. Onyx Lorenzoni deu entrevista hoje aqui na Rádio Bandeirantes. O ministro da Cidadania falou para o José Luiz da Atena exatamente sobre essa relação entre os poderes como está. Lamentavelmente, a gente às vezes tem aí alguma dessintonia, né? Mas o bom senso e o equilíbrio, ao final, prevalecem. E no momento que a gente está às vésperas do Natal, eu acho que a boa vontade, né? Exemplo de amor, né? E perdão, né? Que o menino Jesus simboliza agora no mês de dezembro, eu acho que ele devia estar presidindo nesse momento as relações, né, entre a Câmara, o próprio Senado e o Poder Executivo. O espírito de Natal pode estreitar essa relação positivamente, Sônia? Olha, no Natal tudo é possível, numa época do ano, principalmente num ano difícil, como foi 2020, que as pessoas estão refletindo sobre o amor ao próximo. Mas, sinceramente, eu não acredito nesse caso. Nesse caso, eu não acredito. E tem aquela ameaça. Olha que eu pauto, hein? Olha que eu pauto. Ô Zaidan, o fato do Rodrigo Maia já ter data e hora para deixar de ser presidente da Câmara, não tem mais nenhuma possibilidade de fazer aquilo que ele tanto almejava, que era voltar a ser presidente, rasgando a Constituição. Como é que vão se dar essas próximas semanas? Porque ele continua sendo presidente da Câmara e tem algumas poucas oportunidades de, alguma forma, deixar ainda mais intensa a relação com o governo. O Rodrigo Maia, ele está se cacifando para ter importância num bloco parlamentar em 2021. Em fevereiro, ele passa oficialmente o cargo para o eleito, que ele não quer que seja o Arthur Lira, não é? O sonho do Rodrigo Maia era ser reeleito. Ele não fez gestos como o Alcolumbre, né? O Alcolumbre, de maneira escancarada, buscou a possibilidade de reeleição. O Rodrigo Maia não, mas queria muito. Perdendo o cargo, ele perde prestígio. Vai continuar recebendo um cafezinho quente. É verdade, Zaidan. Não é? Mas ele quer ser o comandante de um bloco. E entrando o recesso, acaba esse poder extraordinário que ele tem como presidente da Câmara. Ainda mais nesse semipresidencialismo informal, que por analogia é um semiparlamentarismo também informal. Agora, o mais esquisito, Ronald, ontem você, Ronald, você, Sônia, perguntaram para o Gonzalez a respeito da situação social. A discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial por conta da grave situação social de milhões de brasileiros. E a última parcela foi paga esta semana, não tem mais. Agora, o que parece é que um assunto tão sério, que é a prorrogação, porque uma coisa é o 13º do Bolsa Família, que, aliás, o Bolsonaro é que instituiu. Só que o próprio governo estava refugando em relação ao 13º. De certa maneira, trabalhando para que a votação não ocorresse. Eu quero, mas não conta para ninguém que eu quero, né? Não conta para ninguém, porque... E outra coisa, politicamente quer muito. Porque isso dá voto. Mas né? custa. Mas custa. Só que entrou em discussão agora, hoje, sexta-feira, o Rodrigo Maia pautou a medida provisória para prorrogar o que lá na Câmara eles chamam de Corona Voucher. Nome feio, né? Que é o auxílio emergencial e outras medidas relacionadas com o socorro à população e a empresas por conta da pandemia. E o líder do governo, Ricardo Barros,
ainda tenta convencer o Rodrigo Maia a retirar o assunto da pauta. Tirou, Zaidan. Tirou, agora é Foi oficial. convencido. Tirou da pauta, não vai ter análise do plenário virtual, não. E aí é que está. O que Do é VAR. esquisito é que um assunto tão importante seja pautado porque o presidente da Câmara está ressentido. O Rodrigo Maia está muito bravo com a impossibilidade de sua reeleição. Não, mas quem me decidiu foi o Supremo, não foi o governo. Ele olha e vê quem trabalhou para que assim o Supremo decidisse. Quem levou o assunto ao Supremo. Porque a gente sabe que o Supremo, inclusive, ensaiou um golpe contra a Constituição. Né? Ensaiou um golpe, ensaiou rasgar a Constituição, desrespeitá-la. Aliás, isso provocou sequelas nas relações internas. Aliás, discutiu-se, inclusive, que os números estavam mais ou menos já eram sabidos, né? Quem votaria como e qual seria o placar. Isso aí só não aconteceu, só teve uma reversão depois de toda a grita pelas redes sociais e tudo que as pessoas falaram sobre, né? E o Gilmar Mendes, autor da ideia que levaria ao desrespeito à Constituição pelo Supremo, isso é de uma gravidade, né? E que tinha até um ponto muito bom na tese defendida por ele, e que foi colocado no seu voto, que era estabelecer o limite de uma reeleição para todas as casas parlamentares, municipais, estaduais. Isso é ótimo, porque hoje não existe. Só existe porque é uma falha da Constituição, ela só estabeleceu esse impedimento para a Câmara Federal e Senado, mas não para assembleias e câmaras municipais. Então ali havia um avanço. Mas não importa, importa o que diz a Constituição. E há uma guerra hoje entre Gilmar, Toffoli de um lado, Lewandowski, e do outro lado o Fux. O Fux sabe que haverá artilharia pesada contra as ações da sua presidência no Senado, não no Supremo. Então Rodrigo Maia, ele está ressentido. Agora, a prorrogação ou não do auxílio emergencial, a prorrogação de outros programas de socorro por conta da pandemia, não deveriam depender desse joguinho político, dos humores, do ressentimento ou não do presidente da Câmara. Infelizmente, o assunto quase foi pautado para hoje. O Ronald acabou de informar que suspenderam, então o Barros teve sucesso no convencimento, mas o lamentável é que ele seria votado ou colocado em pauta para votação por um ressentimento, porque hoje o Rodrigo Maia está enfurecido com o Palácio do Planalto. E as respostas vêm do outro lado, né? Inclusive, o Paulo Guedes, ele disse numa coletiva que, na verdade, ele vai parar de prometer porque as coisas não andam no Congresso. Ou seja, essa é a reação do ministro da Economia a esse ressentimento do Maia. Os dois, particularmente, há hoje um ressentimento mútuo, né? E o Paulo Guedes tem dito que não vai mais prometer mais nada porque as coisas não andam no Congresso, inclusive no âmbito do programa de privatização. Agradeceu ao Senado pelo avanço ali na mudança da legislação a respeito de gás, mas disse que na Câmara as coisas não andam. Então, o país fica dependendo dessa guerrinha de humores, de ressentimentos, e não de uma preocupação real, genuína, com os gravíssimos e gigantescos problemas sociais e econômicos do país, né? Zaidan, Sônia, essa coisa do ressentimento, e a gente tem momentos históricos da política brasileira que foram marcados por ressentimento, a gente pode até dizer que o impeachment da ex-presidente Dilma foi marcado por um ressentimento, porque se a relação fosse ótima com Eduardo Cunha, não teria crime de responsabilidade nada sendo tocado adiante. Era uma briga horrorosa. Sabe-se muito bem, né? Isso não aconteceria. Mas isso é uma característica nossa da Câmara aqui no Brasil? Ou isso é percebido, é uma coisa latino-americana?
É uma coisa que se espalha em outras nações, Aidan? Você tem notícia de relações que são assim tão nevrálgicas que um não gostar ou quando se sente tocado por algo dito isso por leva outro. pro lado pessoal, né, Ronald? E é isso, exato. E aí o lado pessoal fala mais alto e a pessoa coloca ou não um projeto para ser votado ou deixa de ser colocado? Há boicotes, né? Há boicotes. Por conta de ressentimentos pessoais. Inclusive aconteceu recentemente na relação do Trump com a Câmara dos Representantes, que tem maioria democrata. O impeachment dele você considera que é um caso exatamente de ressentimento? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E a Nancy Pelosi, na verdade, ela desrespeitou as instituições quando ela rasgou o discurso do Trump, não é? Aquilo, porque não importa, ela pode detestar o Trump, exatamente. achar o Trump um péssimo presidente, mas ali no discurso do Estado da União... Rasgou a instituição. Não é? Exatamente. E ela como presidente acontecer. da Câmara dos... Eles chamam de porta-voz, né? Como os ingleses fazem, eles aderiram a essa tradição. O porta-voz, ou seja, o líder da maioria. Sinceramente. E tanto que agora... O próprio Biden está implorando para que o Congresso aprove um pacote de ajuda de alguns trilhões de dólares, não é? Porque ele acha que eles não podem ficar esperando a posse dele em 20 de janeiro. Que aconteça agora, ainda sob o governo Trump. Faltando quanto? Acho Biden. que nem 30 dias, né, Zaidan? Por aí. Dia 20 de janeiro. 20 de janeiro, né? Exatamente. Exato. 20 de janeiro é a posse, né? Uhum. Então... É lamentável. Isso acontece sim, acontece na França. Que a Sônia conhece tão bem, né? Quando o primeiro-ministro, por exemplo, é oposição ao presidente, geralmente não é, né? Eles chamam de coabitação. Coabitação. Não é de um grupo político. Você tem guerras homéricas ali, né? Infelizmente. E a degradação hoje é tão grande, o nível dos políticos hoje é tão ruim no mundo inteiro. Há poucos líderes que merecem esse nome, né? Que de líderes, tem né? acontecido. De não líder no cargo, líder como pessoa, né? Que consequentemente isso desemboca no cargo. Não vejo nenhum. Olha, a coisa tá feia, feia no mundo. O planeta carece de bons políticos.